falar hoje sobre o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco que consta na NR1. Eu estou aqui novamente com Simone Amaral. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre o PGR. Olá, alunos. Vamos conversar um pouquinho, sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos. A NR1 ela passa por uma revisão, que entra em vigor a partir de janeiro de 2022. E essa revisão traz algumas novidades para a gente. Ela traz falando sobre o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que é o GRO, com aquela preocupação de estar sempre melhoria contínua dentro do nosso processo de segurança, e como é que a gente pode trazer as empresas para junto da prevenção do colaborador e aí implementa esse Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ou seja, vai além de só medir aquele risco, deixar guardadinho ali no programa que antigamente chamava-se PPRA, ou LTK, deixa guardadinho, estou dentro do limite de exposição, tá, mas o que eu vou fazer a mais disso? E aí entra esse Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e isso sendo formalizado como um Programa de Gerenciamento de Riscos. E o que a NR ela vem pedir dentro desse programa? Eu tenho que ter duas grandes ferramentas dentro do programa. Porque ele vai falar de inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação. São esse programa que a NR vem falando. Todas as empresas têm a obrigatoriedade de ter esse PGR. As grandes empresas que já possuem uma certificação de ISO, por exemplo, a ISO 45001, que é do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, ela pode renovar esse programa a cada 3 anos. Se eu sou uma empresa, mas eu não tenho certificação de um sistema de gestão, eu devo renovar esse programa a cada 2 anos. E a única empresa que fica, vamos dizer assim, que não tem essa obrigatoriedade, são as empresas classificadas como MEI, que é o microempreendedor individual. Exceto essa, todas têm a obrigatoriedade de ter esse inventário de risco e muito mais, ter um plano de ação para eliminar. É importante destacar que a norma ela pede para que hajam revisões. Sim. Em que sentido? Se eu tiver algum tipo de ocorrência na minha planta, ou seja, eu tive um acidente ou eu tive um quase acidente, então é importante eu revisitar aquele meu inventário, ver se esse risco de fato foi mapeado, foi identificado, se ele está controlado. Mas e se não tiver? Se não tiver a oportunidade de considerar ele no inventário, Segundo, se tiver alguma mudança na legislação, eu preciso revisitar, isso antes daquele período de 2 anos que eu falei, ou se tiver alguma mudança no meu processo. Eu fiz o meu inventário quando a minha tinha, 3 operações, fiz uma mudança na minha, ela passa a ter 5. Então, eu tenho a obrigação de revisitar o meu inventário. Por que a legislação faz isso? Para que a gente lembre que tem que ser uma ferramenta viva. Ela não pode ser simplesmente um levantamento que eu vou engavetar e, caso eu tenha fiscalização, eu tenho um laudo para comprovar. Ele tem que ser vivo junto com a minha rotina. Eu tenho que estar monitorando esses riscos constantemente. Então, vem a etapa de identificação do processo, das atividades, o mapeamento de risco, a quantificação do risco, para então a montagem do plano de ação. E esse plano de ação tem que ser vivo. Eu tenho que estar consultando o meu programa, todo mês, a empresa vai determinar a frequência, para estar atualizando esse plano de ação. Existe também uma interação que deve haver nesse inventário de risco, que é a participação do próprio colaborador. Então, trazer o colaborador para junto dessa montagem de identificação de risco é de extrema importância, porque ele está ali na linha de frente do combate. Ele é o conhecedor de fato do processo. Então, que tem essa interação, que vai funcionar, vai dar 2 resultados positivos. Eu vou ter um aumento de consciência daquele operador, dele se apropriar daquele conteúdo. Quanto mais consciente ele tiver dos riscos que ele está exposto, mais preventivo ele vai ser, mais atencioso ele vai ser, mais cuidadoso ele vai ser na própria prevenção. Então, é uma ferramenta que ela tem que ser multidisciplinar.
né? É um programa que ele tem que envolver não só a liderança, não só o colaborador e não só a equipe de segurança do trabalho, mas tem que ser um trabalho conjunto, exato, em equipe, para que cada um traga um olhar no processo, né? E tecnicamente a gente possa avaliar da melhor forma. Eu acredito muito que essa mudança ela vem também para avaliar algumas questões que a gente chama de riscos comportamentais, né? Ou seja, aquele ato inseguro que pode acontecer ali dentro do processo. Algumas vezes ele pode acontecer pelo simples fato de uma negligência, pode acontecer, mas também o erro humano ele pode acontecer por uma condição do processo, né? E o inventário de risco ele vai ajudar a gente a enxergar isso também, né? Ou seja, o meu risco de acidente, eu não tenho como medir o risco de acidente, né? Eu não tenho como aqui eu vou dar X pontos para o risco de corte, eu não tenho como medir isso. Mas nessa nova formatação, né, do programa de gerenciamento de risco, a gente também vai elencar quais são os riscos de acidente que eu tenho ali, né? Ele vai trazer isso mais minucioso, de forma mais rica, né? Dentro desse gerenciamento de risco ocupacional, a INR abrange essa questão da classificação desse risco, naquele nível baixo, médio e alto, e um plano de ação que de fato mitigue ou elimine, né? Que a gente também já falou aqui bastante sobre o plano de ação ser rico, né? Ser assertivo para que seja de fato preventivo, tá? É importante destacar que esse novo PGR ele traz um olhar novo para o sistema de segurança do trabalho. Ele vem agregar valor cada vez mais à segurança como parte do processo, né, de uma empresa, de uma organização. Eu tendo esse inventário de risco devidamente atualizado, ele me ajuda no próprio planejamento estratégico da empresa, ou seja, para onde eu vou direcionar a energia, a força da empresa nos próximos anos, né? Ou seja, eu tenho um levantamento aqui que indica que eu tenho X riscos graves, por exemplo. Nem todos a gente vai conseguir eliminar de imediato, vamos ser também realistas, porque às vezes os desafios são grandes. Mas eu tendo um plano de ação, linkar no planejamento estratégico da empresa, eu vou ter a certeza que eu vou conseguir eliminar, né? É diferente do teu laudo lá estocadinho, guardadinho, estou com os riscos controlados, né? Mas e uma margem disso? Então eu acredito muito numa ferramenta que vem para agregar valor e também fazer com que o sistema de gestão de segurança ele mude de um patamar dentro da cultura de segurança, sabe? Acho que é isso. Obrigada, Simone. Lembrando, gente, que a Simone ela é engenheira de produção, técnica de segurança do trabalho e também técnica em meio ambiente. E eu queria agradecer novamente. Obrigada, eu espero que você venha mais vezes falar aqui com nossos alunos da EAD. Certo? Muito obrigada. Imagina, eu agradeço muito o convite. Para mim é muito bom compartilhar, né, conhecimento. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, enriquece o aprendizado. Fiquei muito feliz com o convite, viu? E espero que todo mundo goste. E aprenda um pouquinho mais, né? Nós que agradecemos, né? Porque quanto mais profissionais vêm aqui falar com os nossos estudantes, né? Mais dá uma motivação, né? Então, assim, se alguém tem aquela oportunidade, eu também posso ter. Então, assim, dá uma motivação, a gente estuda mais, né? E faz um curso bem mais bem feito, né? Bom, estudantes, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima unidade.